o que vem para ferir um valente de Deus. Muitos contra-ataques, muitas lutas, muitas guerras. Isso vem para abater, para ferir um valente, uma guerreira, um guerreiro do Senhor, a não fazer aquilo que o Senhor tem determinado, tem nos proposto a fazer. As lutas, as guerras estão aí para todos. E o propósito da luta e o propósito da guerra é paralisar. É não fazer com que o reino de Deus avance. É travar aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, aquilo que o Senhor tem nos designado. É para isso que servem as lutas. Quando o povo avistou a terra prometida, enviaram espias para ver o que estava na terra, se a terra era realmente boa. Dos 10 que foram enviados, só 2 vieram com relatórios positivos. Porque viram gigantes, viram pessoas que poderiam ser um problema muito grande, mas o gigante na sua vida depende do ângulo que você enxerga ele. Mas aleluia, vamos iniciar a palavra de Deus. Nunca pare de lutar, em meio às guerras, em meio às lutas, em meio à tempestade, em meio à tribulação, nunca pare de adorar. Porque vem muitas coisas tentando paralisar o valente de Deus. Amém? Nunca pare de lutar. Vamos lá. A palavra hoje é complementando a célula da semana passada, que o tema é uma fé de resultado, parte final. Vamos lá no livro de Salmos. Salmos capítulo de número 27, a partir do verso 1. E vocês vão me dizendo como é que está o áudio aí, se está bom o áudio ou se está muito alto o fundo musical, certo? E vamos lá. Salmos, capítulo de número 27, versículo 1, se inicia: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temereis? O Senhor é a minha força, da minha vida, de quem me ressarcirei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comer a minha carne ou destruir a minha carne, tropeçarão e cairão. Versículo 3. Ainda que um exército me acerque o meu coração, não temereis. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. A guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para que contemple a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderei no seu pavilhão, no seu oculto, no seu tabernáculo me esconderei. Por mim sombrei uma rocha. Versículo 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecei sacrifício de júbilo ao Senhor do tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Em meio às lutas, em meio às guerras, em meio à tribulação, cantarei louvor ao Senhor. É muito difícil isso para nós. Esse salmo foi escrito por Davi. Vocês vão me dizendo aí como é que está o áudio, certo? Se tá muito, o áudio está muito baixo ou se o som está cobrindo, tá bom? Mas esse salmo foi escrito por Davi.
Davi, que todos conhecem a história muito conhecida de Davizinho, que foi ungido pelo Senhor para ser um rei, para governar. Mas Davi foi aquele que foi escolhido aonde muitos não acreditavam que Davi seria esse escolhido. Mas quando nós lemos aqui os salmos escritos por Davi, podemos ver ele falando de batalha, de confiança em Deus, a confiança plena que ele tem no Senhor. Eu creio que Davizinho, antes dele inventar aquele grande gigante que desafiava o povo de Deus, Davi já enfrentou muitas batalhas. Davi, como a Bíblia nos relata, cuidava das ovelhas do seu pai. Era um pastor. E um pastor, para defender a ovelha, eu creio que ele já brigou com lobos. A Bíblia não fala isso, mas eu creio que ele já brigou com lobos, com ursos, com leões, para defender a vida das ovelhas. Então ele estava acostumado a batalhar, estava acostumado a vencer batalha. E o Senhor era com Davi, até ele chegar a vencer aquele gigante. É tanto que quando Saul era perturbado pelo espírito que perturbava Saul, e Saul não conseguia adormecer, pediram para que chamasse alguém que tocasse bem. Mas perceba que quem chamou foi o rei. Será que no palácio não existia levitas, não existia bons músicos, tocadores? Claro que existia. Mas por que chamaram Davi? Porque além dele tocar bem, além dele ser um bom músico, o Senhor era com ele, nos fala a Bíblia. O Senhor era com Davi. Quando estamos diante desse salmo que Davi escreveu no capítulo 27, da confiança que ele tem no Senhor, né, o que ele fala aqui, que é o refúgio, a fortaleza, né, e Davi fala muitas coisas aqui nesse salmo. Nós podemos pensar, rapaz, esse cara confia muito. Mas uma coisa é você ouvir essa confiança de mim, do seu líder, do seu pastor. E outra coisa é você ouvir de Davi, uma pessoa que estava acostumada a vencer muitas guerras, muitas batalhas. E o Senhor nunca desamparou, nunca desapontou. Então ele tinha convicção, ele tinha autoridade para falar sobre as guerras a qual ele enfrentava e a qual ele vencia. Você pode estar hoje diante de uma grande guerra, diante de uma grande luta, mas confia no Senhor. Mas vamos adiante. Como eu mencionei aqui, as guerras estão para todos. Todos estão sujeitos a passar por guerra, por lutas, por tribulações. Mas a confiança que nós depositamos em Deus é a chave para o nosso sucesso. Porque tudo que vem contra o propósito do Senhor, tudo que vem contra o homem de Deus e a mulher de Deus é para paralisar no chamado. Perceba que quando estamos passando por guerra, estamos passando por luta, por tribulações, a primeira coisa que vem à nossa mente é abandonar o barco, é parar de fazer aquilo que o Senhor nos determinou. Mas aqui a Bíblia também fala no sacrifício. No sacrifício. Em meio às guerras, em meio às lutas, temos que aprender a sacrificar. Se eu perguntar aqui quantos aceitaram Jesus aqui nessa live, quantos aceitaram Jesus aqui escutando essa mensagem, eu creio que a maioria de vocês vão me responder que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador das vossas vidas. Mas no momento que você aceita Jesus, você aceita também viver as batalhas com Jesus. Viver as guerras, as lutas com Jesus. Porque eu costumo brincar e dizer que no meio da caminhada com Jesus, você vai se bater com Satanás.
Fabrício, me diga uma coisa dessa não, pai. Digo. Em meio à caminhada com Jesus, você vai se bater com Satanás. Se você não se bater com Satanás, cuidado. Porque você pode estar indo na mesma direção, no mesmo sentido que ele. Se você está caminhando na mesma direção que ele, você não vai se bater com ele. Mas se você estiver caminhando contra a direção de Satanás, possivelmente você vai se bater com Satanás. E quando você se bate com Satanás, vem as tentações, vem as lutas, vem as tribulações. Mas sempre na caminhada, no meio da caminhada, é que acontece as tribulações, é que acontece as coisas difíceis na nossa vida, que vem tentar paralisar e abater o servo, a serva de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16, conta a história do profeta Eliseu. E algo que me chamou a atenção, uma história muito conhecida do profeta Eliseu. Se você não tem oportunidade, depois medite. 2 Reis, capítulo 6. Medite nessa história. E uma coisa que me chamou a atenção foi Eliseu falando para o seu discípulo, o seu servo, Geazi. Ele falou assim: não temas, mas maiores são os que estão conosco do que estão com ele. Essa passagem aqui nos relata, nos fala do momento que o profeta estava cercado, que o rei pediu para que matasse o profeta, porque o profeta adivinhou os planos do rei, plano de invasão, plano de execução. E para facilitar o processo, o rei: vamos matar o profeta, ele não vai adivinhar mais nada, e vamos ficar livre dele para dar início, dar prosseguimento ao nosso objetivo. Mas o profeta estava junto com o seu discípulo, né, numa casa, imagino eu. E aí quando o discípulo levantou pela manhã, que passou água no seu rosto, que olhou à volta, ao redor dele, viu um exército muito numeroso, um exército muito grande, que vieram para matar eles. E ali ele se apavorou, se assustou, ficou nervoso e chamou o profeta. E Eliseu saiu bem tranquilo, bem calmo, bem sereno. E ali o seu discípulo nervoso: é hoje que vamos morrer, é hoje que a batalha vai acabar com a gente, é hoje que nós vamos perder a nossa vida. E o profeta tranquilo e falou com ele: Geazi, maior é o que estão conosco do que o que estão com ele. E naquele momento o menino olhou para o seu redor, imagino eu, e não via ninguém. Oxi, maior que está conosco do que estão com ele. E via aquele exército na frente dele, e o medo tomava conta dele. E o profeta fez uma oração pedindo para que o Senhor abrisse os seus olhos. Geazi, ele não era cego fisicamente, ele enxergava como eu enxergo, como você enxerga. Mas naquele momento ele não estava tendo a visão espiritual. Quando o profeta orou ao Senhor, que o Senhor abriu a visão de Geazi, ele conseguiu ver ao redor dele vários soldados, vários anjos do Senhor com carruagem de fogo, com espada desembainhada, para lutar a favor deles. Aí nesse momento, eu creio que Geazi suspirou e viu que realmente a quantidade que estava a favor dele era muito maior do que a quantidade que estava contra ele. E assim é na minha e na sua vida. Vimos muitos gigantes, muitos problemas, muitas coisas tentando nos abater, contas, saúde, né, relacionamento, tudo vem tentando nos abater, nos paralisar, nos travar, fazer com que nós pensamos que, meu Deus, estou aqui diante do mar, para onde eu irei? Mas se nós pararmos e enxergar como o profeta estava enxergando neste momento, vamos ver que ao nosso redor
Ao nosso redor estão anjos do Senhor acampados. A Bíblia diz que anjos do Senhor acampam ao redor do quem o temem. E nesta hora, e nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, existem miríades e miríades de anjos ao redor da sua casa, ao redor da sua vida, ao redor da vida da sua família, protegendo e livrando de toda seta do maligno, de toda arte demoníaca contra você e contra a sua família. Existem anjos que estão guerreando neste exato momento a favor da sua vida. Maior é o que está com você do que está contra você. Peça para o Senhor que Ele possa abrir os olhos espirituais para que possamos enxergar isto que vem acontecendo. As batalhas estão aí fortes contra nós. Estamos vendo o nosso barco muitas vezes balançar. Mas se nós pararmos e pedir ao Senhor, Senhor, faça com que eu tenha essa visão a qual o profeta teve neste momento, que ele estava cercado por um grande exército diante fisicamente da morte. Mas ele teve discernimento, parou e não deixou com que aquilo viesse o amedrontá-lo. Porque ele sabia que existia um grande exército, um grande batalhão do Senhor com carruagem de fogo celestial que estava lutando a favor dele neste exato momento. E assim é na minha e é na sua vida. Eu não sei o que é que tem tentado te paralisar. Eu não sei o que é que tem tentado roubar a sua paz, roubar a sua fé. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que o que está com você, pode ter certeza, o que está lutando e guerreando ao seu lado, ao seu favor, é muito, mas muito maior do que aquilo que tenta te paralisar, que tenta te abater. Tenha fé. Tenha fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá no livro de João. Passear aqui no livro de João. Eu vou trazendo vocês aqui comigo. João capítulo de número 19, versículo de número 26. Diz assim, João capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo que mais amava estava presente diante de sua mãe, e dizendo Jesus, mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27, depois disse ao seu discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu-a em sua casa. Aleluia. Essa passagem aqui nos traz, passagem de João, capítulo de número 19, verso de número 26 e 27, nos relata, nos traz a história da crucificação de Jesus. Jesus caminhava com 12 discípulos. Jesus caminhava com 12 homens escolhidos por ele para tocar o seu ministério aqui na terra, para dar prosseguimento no seu ministério aqui na terra. E dentro desses 12 discípulos, existia 3 que eram mais próximos de Jesus. Que todos conhecem desde pequenininho, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Aleluia. Mas João, ele se auto-intitula por o querido do Senhor. O mais amado, o discípulo mais amado. Aleluia. João é aquele que na última ceia se declinou sobre o peito de Jesus e ouvia a batida do seu coração. Escutava o que o coração do mestre falava, o que o coração do seu líder falava. João não era como Pedro,
que era muito para frente, que era, né, aquela pessoa que se articulava muito, que falava muito, tal. João era mais quieto, mais tranquilo, mais reservado, mais na dele. Mas é o que mais prestava atenção. Se Jesus pensasse em algo, João estava já pegando o feed. Se Jesus precisasse de algo, João estava já, porque ele era quieto, mais sossegado, era mais amoroso, vamos se dizer assim. É o que estava ali, ó, deitado sobre o peito de Jesus para escutar. Tá normal aí? Para escutar a batida do seu coração. Esse era João. E no momento a qual Jesus foi levado por Calvário, Jesus foi entregue, se entregou por amor de mim e por amor de vocês. Ele se entregou. E no momento da crucificação, que estava sendo levado para ser crucificado, o único discípulo que ficou próximo a Jesus durante esse percurso até chegar a hora da crucificação foi João, correndo o risco de ser morto. Mas João estava ali junto ao Senhor Jesus. João foi aquele que viu Jesus ser espetado, ser caluniado, ser morto naquela cruz. Aleluia. João foi esse que viu. E no momento da morte, Jesus entregou a ele o que era mais de precioso aqui na terra, fora o seu ministério, que era a sua própria mãe. Aleluia. Eu creio que você que é filho, você que é filha, você entende o valor da sua mãe na sua vida. Você entende a importância da sua mãe na sua vida. Jesus também entendia. Jesus também amava a mãe dele. Mas ele entregou a uma pessoa de confiança. No versículo 26 de João, capítulo 19, Jesus olha para Maria e para João e fala: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João: eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus entregou na mão de João, aleluia, aquilo que era de valor para ele cuidar. João, a partir de agora, você vai cuidar da minha mãe. Olha o nível de intimidade que João tinha com Jesus. Dele entregar a sua própria mãe para João cuidar. Aleluia. E esse é o nível de intimidade que nós temos que buscar durante a nossa caminhada, estar do nosso mestre. Esse é o nível de intimidade que nós temos que buscar todos os dias. Olha o tamanho da fé que João tinha, que mesmo diante o risco de ser morto, ele estava ali no momento da crucificação. Mas João foi também aquele que viu, foi arrebatado em espírito e viu a glória de Deus. Ou seja, o processo é doloroso. O processo vai doer, vai sofrer. João sofreu ao ver o seu mestre passar por aquilo. João foi imprensado, porque o povo queria matar também o que estava com Jesus, quem era um de Jesus. João foi imprensado. João sofreu ao ver o mestre passar por aquilo, mas também foi o único que viu a glória de Deus. Foi o único que foi arrebatado em espírito para ver a glória do Senhor. Então todo o processo que você está passando agora, vai vir uma recompensa. Mas se você não desistir durante o sofrimento e a dor da caminhada.
João não desistiu. Durante o processo e a dor da caminhada até o Calvário, João não desistiu. Aleluia. Lá no livro do Gênesis, e eu sempre falo aqui, Bereshit Barak Elohim, no princípio criou Deus. Bereshit, no princípio, Barak criou, Elohim, Deus. No princípio criou Deus. Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Fala assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que, tendo Deus a Abraão, ou aqui nessa versão aqui, nesse momento aqui era Abrão, e disse: Abrão, e ele respondeu, diz: eis-me aqui, Senhor. É um homem que merece nosso respeito, né? Ele ouvia Deus falar, ele não viu, mas ouvia Deus falar e obedecia a voz de Deus. E disse: tome agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas a que te direcionarei, ou a que te mostrarei. O Deus poderia nesse exato momento aqui dizer: Abraão, leva teu filho, vai no Monte Moriá, na terra assim assim, na montanha assim assim, e lá você vai sacrificar o seu filho Isaque. Ele poderia muito fazer isso, mas ele não fez. Ele falou aonde era o monte, Monte Moriá, monte da provisão. Moriá significa provisão de Deus, é o lugar da provisão. Monte Moriá, provisão. Quando você ouvir isso, Monte Moriá, Moriá, provisão de Deus, o Deus provedor. Moriá, o Deus provedor. Você vai até esse monte e vai lá, vou te mostrar o local que você vai sacrificar o seu filho, o seu único filho, a sua semente, Isaque. A semente, para germinar, ela precisa ser morta, ser sacrificada. E assim Abraão fez. Pegou seu servo, pegou seu jumentinho, subiu o monte e foi sacrificar o seu filho. Na cabeça de Abraão, ele tinha a plena convicção e a certeza que ele ia sacrificar, ia matar o seu filho Isaque, e o Jesus, o Deus, iria fazer ele ressuscitar. Você vê o nível de fé que tinha Abraão em Deus. E assim ele fez, pegou tudo, seguiu em direção ao Monte Moriá, aonde Deus ainda iria mostrar onde ia ser o sacrifício. Chegando lá, tudo pronto, tudo armado, o holocausto estava pronto, e ele começa a pegar seu filho. Imagine você sacrificar o seu filho, seu único filho. Um filho que estava acostumado a andar com o pai e ver o pai fazer sacrifício de louvor, de adoração ao Deus. Então o filho sabia o que é que estava acontecendo naquele momento. Sabia que ia haver um grande sacrifício. É tanto que ele pergunta: pai, você trouxe tudo certinho, bonitinho, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, a lenha, mas cadê o sacrifício? O sacrifício naquele momento era exatamente Isaque. Mas Abraão confiava tanto em Deus que ele ia fazer aquilo que foi feito, que foi pedido por Deus, que era sacrificar o seu filho. E quando colocou ele sob o holocausto, que a mão do cutelo se ergueu, queria descer sobre Isaque, eu creio que o anjo do Senhor colocou a mão e parou, dizendo: não precisa, Abraão, fazer isso. Porque dentro de você, dentro do seu coração, Isaque já foi sacrificado. Aleluia. Deu para pegar aí? Pegou a chave?
Muitas vezes a sua intenção já nos leva a uma outra dimensão. Escreve isso aí, hein? Isso aqui é revelação nova, não está nada no script aqui. A sua intenção já nos dá uma direção ou já nos dá uma revelação. Ele não precisou sacrificar fisicamente Isaac, mas dentro do coração dele, ele já tinha sacrificado, já tinha feito aquilo que Deus o ordenou. Ele já tinha feito. E Deus pede para ele parar o sacrifício. Mas mesmo assim Abraão fala: Senhor, eu já fiz tudo, o holocausto está aqui pronto para o sacrifício, tem que haver um sacrifício. Deus, Abraão, eu já providenciei um cordeiro para o sacrifício. E o Deus da provisão veio naquele monte e trouxe o sacrifício, que era o cordeiro, para ser morto em adoração a Deus. Olha o nível de confiança, o nível de fé, de confiança que Abraão tinha em Deus. A sua intenção traz uma grande chave para o seu coração, para o seu propósito. Muitas vezes a intenção vale mais do que a ação. E aqui está provado na Bíblia. Às vezes a intenção vale mais do que a própria ação. Às vezes você teve a intenção de fazer algo na direção de alguém, mas não deu certo. Mas a sua intenção valeu mais do que você tivesse feito. A intenção vale. Às vezes você faz algo na direção de alguém, até deu errado. Até não foi aquilo que a pessoa esperava. Mas a intenção que você teve no coração foi que trouxe toda a chave. E aqui está provado na Bíblia. Abraão teve a intenção de sacrificar Isaac, de obedecer à ordem de Deus. E não foi preciso sacrificar. Porque dentro do coração de Deus, dentro do coração de Abraão, ele já tinha sacrificado Isaac. E Deus se agradou disso. Da intenção de Abraão a ser obediente à voz dele. Aleluia. Então é isso que eu quero passar nessa noite. Uma fé de resultado. Que nós possamos ter essa fé que um dia Abraão teve. Que possamos ter essa fé que o profeta também teve. De enxergar o exército numeroso em frente a ele e saber que está seguindo na direção dele é bem menor do que está a favor dele. O que está ao seu favor é muito maior do que o que está contra você nessa noite. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que Deus possa lhe engrandecer e abrir a sua retina. E saber que as lutas que você tem enfrentado, a batalha que você tem enfrentado, não vem para lhe derrubar e muito menos para parar a sua caminhada e o seu propósito diante de Deus. Não pare de lutar. Como falo no louvor do Ludmila Feber, logo no início da célula, o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar. Em tempo de guerra, temos vivido esse tempo de guerra. Temos vivido esse tempo de batalha, esse tempo de luta. Ei, se prepare, que a qualquer momento as lutas podem parar e você vai ver que quem estava com você teve o poder suficiente para derrubar esse gigante que se levanta diante de você. Esse gigante que se levanta diante da sua família, da sua área da saúde, da sua área financeira. O que está com você é muito maior do que está contra você. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por essa palavra para nós encerrarmos aqui a nossa célula. E Deus vai estar nos dando esse discernimento e essa leitura espiritual acerca
das grandes batalhas que nós temos enfrentado durante esses dias. Amém? Feche seus olhos. Eu não vou fechar muito aqui não, porque senão minha bênção aqui vai meter a mão no celular, que eu sei. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse milagre, por esse prodígio dessa palavra nessa noite. Sei que o Senhor esteve presente a todo tempo nessa live. Eu sei que o Senhor esteve aqui presente na minha casa nesse momento, diante desse celular, diante desse computador, diante dessa televisão, falando, meu Pai, ao nosso coração. Obrigado por esse privilégio, que mesmo longe dos irmãos, você tem nos enviado a palavra, você tem nos alimentado. Obrigado, meu Deus, por esse momento. E que essa palavra venha a ser germinada no nosso coração. Meu Deus, que em nome de Jesus venha florescer e frutificar. E que possamos entender que o Senhor está conosco diante dessa batalha. O Senhor está conosco nessa peleja. E o Senhor não vai, de forma alguma, nos desamparar. Estamos com fé e confiantes no Senhor e crendo no propósito que o Senhor vai ainda este ano